Fala, sexto ano, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas de quarentena, beleza? E aí, galera, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre a teoria da deriva continental que nós iniciamos na aula passada e a teoria da tectônica de placas, beleza? Olha só, lembra na aula passada que eu trouxe para vocês é, a foto do mapa mundi? Nós iniciamos a falar sobre deriva continental, vamos dar uma relembrada. Quando nós falamos teoria da deriva continental. A gente entende o quê? Deriva continental dá a entender que os continentes estão à deriva, né? E o que a gente entende com a palavra à deriva? Eles estão sem rumo, não é isso? Eles estão flutuando ali na superfície terrestre, sem um rumo certo, eles não estão totalmente fixos, né? Fixos ali nas placas, as placas continentais não estão totalmente fixas e inertes, né? Imóveis, tranquilo? Quem trouxe essa teoria, pessoal, só para a gente relembrar o que falamos na aula passada, foi um alemão chamado Alfred Wegener, certo? Então, na época que ele trouxe, muita gente discordava dele, onde que grandes placas continentais imensas, né, conseguiria estar ali flutuando ali na superfície terrestre, né? Mas ele conseguiu provar isso, que os continentes eles estão em constante movimento, certo? Vocês lembram como foi que ele conseguiu provar? Através de estudos, certo? De fósseis, rochas, e encontrava-se em um continente e depois foi encontrado um fóssil ou uma rocha similar em um outro continente, como é o caso do continente América do Sul, né, da América Latina, e o continente africano, né, em relação à questão de vegetação também, né? Então, isso reforçou muito a teoria desse cara, no sentido de que os continentes, em algum momento da história, né, do planeta Terra, nesses 4,6 bilhões de anos de idade que o planeta Terra tem, eles estiveram durante algum momento juntos, não é isso? E eu trouxe um vídeo aqui para vocês, para que a gente possa tentar entender melhor como funciona essa deriva continental, né? Desde a formação dos continentes, certo? Até a configuração atual que a gente conhece hoje. Olha só, se liga aí. Esse, então, é o primeiro continente, né, que o alemão, né, disse que se formou no planeta, certo? Era o chamado Pangeia. Lembra que significa a palavra Pangeia? Pan, toda, e Geia, terra, certo? Então, é uma forma de dizer que estava todo mundo junto, não tinha separação nenhuma, né? Olha só o que está dizendo, que na era mesozoica existia uma única massa continental, né, que era o Pangeia, e um mar de formação, um mar em formação, perdão, né? Que é o Mar de Tétis, ou seja, além de existir uma única massa continental, né, totalmente ali consolidada, ainda não estava fragmentada, existia esse mar que estava em formação ainda, né, ainda não estava totalmente formado, né, que era o Mar de Tétis, beleza? Vamos lá. Então, posterior a isso, olha, pode ver que ele já deu uma separada ali, uma fragmentada, começou o processo de fragmentação e aí formou dois outros continentes, né, Laurásia, certo? E Gondwana, tranquilo? Olha só o que está escrito. Entre 180 e 200 milhões de anos atrás, este supercontinente, né, que era o Pangeia, ele foi se fragmentando, né, foi se dividindo, foi se separando, dando origem a dois continentes menores, Gondwana e Laurásia. Beleza? Vamos lá, olha só o próximo aqui. Então, ele vai se fragmentando cada vez mais ainda. Aí a gente consegue ver uma configuração mais ou menos parecida já, né, ao que a gente conhece hoje. Olha só, já no período Cretáceo, a fragmentação do Gondwana originou que a América do Sul, né, onde o Brasil está localizado, na América do Sul, América Latina. Posteriormente, nós temos a África, olha aqui a África, né, a Índia, certo? A Índia, então, estava aqui totalmente à deriva ainda, não fazia parte do continente asiático, né? A gente pode perceber a Antártida, certo? E a Austrália ainda, que ainda estava alocada à Antártida, né? Que posteriormente a gente sabe que vai haver aqui nesse limite uma fragmentação, onde a Austrália vai fazer parte do continente da Oceania e a Índia, por sua vez, irá se juntar ao continente asiático, beleza? A Laurásia originou a América do Norte, a América Central
e a Eurásia, né? A gente pode ver aqui a América do Norte já estava tomando seu posto, certo? A América Central, idem, e a Eurásia, olha só. Por que a gente chama de Eurásia? Por conta da proximidade entre o continente europeu e o asiático, né? Europa e Ásia, logo, alguns cientistas, alguns estudiosos dizem que é a Eurásia, e aí opta por colocar em apenas um continente aí, esses dois juntos. Vamos lá. Aí a gente tem a configuração atual que a gente conhece, né? Olha só. Há 65 milhões de anos, continentes e oceanos adquiriram a forma atual, né? Há mais ou menos 65 milhões de anos é a forma que a gente conhece. As Américas se juntaram, né? América do Norte e América do Sul, como a gente pode ver aqui. A Austrália se separou da Antártida, como eu falei para vocês, e a Índia chocou-se com a Ásia, né? Fazendo parte ali do continente asiático, provocando a formação do quê? Da Cordilheira do Himalaia aqui no norte da Índia, certo? E aqui, olha só, aí nós vamos entrar no próximo assunto, né? Falamos de deriva continental, demos uma relembrada que nós iniciamos na aula passada, e o assunto que nós vamos tratar hoje é a tectônica de placas, certo? Que caminha ao lado ali da deriva continental. Olha só, vamos ler aqui do lado junto comigo. A tectônica de placas explica, número 1, o que explica esse processo, essa teoria de tectônica de placas? A ocorrência de vulcões e terremotos, onde as placas se separam e se chocam, existem terremotos e vulcões ativos. Número 2, o surgimento de grandes cadeias de montanhas, como os Alpes, os Andes e o Himalaia. Número 3, a estabilidade tectônica nas partes centrais dos continentes, como a América do Sul, mais precisamente no Brasil, onde não ocorre separação ou contato de placas. Número 4, a ocorrência de tsunamis, que são ondas gigantescas, né? Aquelas ondas que a gente vê muito aí mundo afora. Número 5, a formação dos oceanos e mares. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre esse processo aí, essa teoria de tectônica de placas, certo? Então, quando a gente fala de tectônica de placas, pessoal, olha só, primeiro a gente precisa entender o que são as placas tectônicas, né? A gente fala placa tectônica, teoria da tectônica de placas, então vamos lá, acompanhe aí comigo. As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida e externa do planeta. No caso, a crosta terrestre, né, que nós já vimos, a litosfera, né? Elas sustentam os continentes e os oceanos, ou seja, são placas onde os continentes e os nossos oceanos estão acomodados, certo? Estão em cima dessas placas. Como estão assentadas sobre o manto, essas placas se movimentam através do deslocamento do magma, que por sua temperatura elevada está em constante agitação. Beleza? Então, essas placas elas ficam em cima do manto terrestre, lembra da aula passada lá, as camadas que nós temos no planeta Terra, certo? Então, e elas acomodam, né, comportam os nossos continentes e os nossos mares, certo? Então, elas se movimentam por conta desse processo. Como ela está ali assentada em cima do manto, nós vimos também que o manto ele é totalmente composto por quê? Por magma, né? Então, esse magma, na sua forma pastosa, ele acaba por causar, né, essa movimentação aí desses grandes blocos por conta das altas temperaturas que esse magma ele consiste e também da energia que se tem ali no manto da Terra. Beleza? Olha só. Então, as placas tectônicas se dividem dessa forma aí no nosso planeta. Beleza? A gente pode ver aqui, no limite dessas linhas aqui que nós estamos vendo, né, são o limite das placas. Então, se a gente for pegar aqui no Brasil, nós estamos na placa sul-americana, né, que abrange todo o continente aí da América do Sul, tranquilo? Próximo ali é a placa africana também, e nós temos também ao oeste, né, já na costa do continente, a placa de Nazca, beleza? Então, aqui, à medida que vamos nos aprofundando na estrutura interna da Terra, as temperaturas vão ficando cada vez maiores. Isso a gente sabe, né? Nós estudamos na aula passada. Então, cada vez que a gente vai ultrapassando, né, mais ainda a crosta terrestre, mais a litosfera, vai ficando cada vez mais quente, né, galera? Então, essas temperaturas, elas impulsionam o magma em direção às partes superiores
da litosfera. Ou seja, o magma ele sobe totalmente com uma temperatura muito elevada e aí ele se resfria, tranquilo? E posteriormente ele desce e aí e o magma novamente superaquecido sobe. Então ele fica nesse ciclo ali interminável. Ao chegar na superfície, o magma ele se resfria e retoma a direção anterior, criando uma espécie de ciclo, né? Foi o que eu falei para você. Então é esse processo que é capaz, né, que faz as placas tectônicas se moverem, né? Claro, pessoal, se moverem de forma imperceptível ao nós seres humanos, né? A gente não consegue perceber que estamos se movendo, que as placas estão chocando, a não ser quando temos fenômenos geológicos, né? Como eu falei para vocês lá, tsunamis, vulcanismos, terremotos, certo? No mais, a gente não consegue perceber que essas placas estão se movendo. É totalmente imperceptível, de uma forma muito lenta, mas elas estão. O planeta não está parado, está em constante movimentação. Dessa forma, ocorre no manto, né, um movimento de deslocamento constante dessas correntes ascendentes, né? E a gente entende por corrente ascendentes aquele magma que atinge a superfície terrestre, aquele magma que vem quente do interior da Terra, e ele sobe, e quando ele chega na superfície, ele resfria. Então, ele está ascendendo, beleza? E descendente de magma de gases. Logo, descendente será o contrário, é a descida. Lembra do ciclo que eu falei? Então, um ascende, esfria, e posteriormente o que estava quente, ele descende, ele faz o processo contrário, certo? E recebe o nome de correntes de convecção. Então, esse processo, esse ciclo, né, de subida e descida de material, né, de gases, de magma, desse material pastoso, nós chamamos de correntes de convecção, tá? É o termo técnico para isso. Então, olha só, se baseia assim, mais ou menos dessa forma, tá, pessoal? Olha só aí como é que funciona as correntes de convecção aí na setinha. Beleza? Nós temos aqui vários os processos que eu falei para você, né? O magma ele vem totalmente quente, aí quando ele atinge a camada superior, né, a superfície ele resfria e posteriormente volta e o ciclo fica se repetindo, né? E aqui em cima nós temos a placa, né? Imaginemos aqui que essa parte enlaranjada onde acontece esse ciclo, as correntes de convecções que nós falamos para você, é o manto da Terra, né? É a camada abaixo da crosta, é abaixo do núcleo, né? E aí nós temos aqui as nossas placas tectônicas. Então, por conta dessas correntes de convecção, a gente pode ver o sentido que as placas vão tomando. Então, é isso, né, que é capaz de movê-las, né? As placas aqui, certo? E aí isso reflete onde? Aqui na superfície. Pode ver que estamos vendo uma formação aqui no assoalho, né, desse oceano aqui que a gente pode ver. Então, isso causa tsunami, isso causa os terremotos, essa ruptura, certo? Ou esse choque entre essas placas aqui. Beleza? Vamos lá. Essa imagem que eu trouxe para você aí é para você imaginar todo esse relevo oceânico. Quando a gente fala relevo oceânico, a gente quer dizer que, quando a gente vai estudar mais sobre relevo, são as formas que nós temos no oceano, tá, pessoal? Eu falei na aula passada para vocês que nossos mares, eles são muito pouco conhecidos. O ser humano conhece muito mais o espaço, certo? O universo, do que os seus próprios oceanos, né? Então, ainda os estudos são muito rasos a respeito disso. Então, mas acredite-se que nós temos no fundo do oceano, né, formações parecidas e similares com a que temos aqui na superfície, na crosta continental. Mas de que forma, professor, são essas formações? Cordilheiras, cadeia de montanhas. Aqui nós podemos ver essa formação que nós chamamos de dorsal submarina, tranquilo? Que fica entre o continente aqui da América do Sul, que a gente pode ver, e o continente africano, né? Então, se formou a dorsal submarina aqui, a gente já consegue associar que há um choque, né? Um choque convergente de placa tectônica aqui nessa região, certo? A placa sul-americana e a placa africana, beleza? A gente vai ver mais lá para frente sobre isso aí. Olha só essa outra imagem, a gente consegue ver melhor esse relevo oceânico, essa dorsal submarina aí. Tranquilo? Olha, a gente vê
formação rochosa, né? Que através dessa ruptura, né, dessas placas, acontece o quê? A floração do magma, né, através das correntes de convecções que eu falei para você. E esse magma ele acaba por resfriar e ocupar toda a região aqui de ruptura, formando esse material rochoso aqui e essa formação geológica que a gente está vendo aí na foto. Beleza? Então, esse aqui é o limite entre a placa sul-americana e a placa africana. Essas placas, em virtude da energia e do calor do manto, estão em constante movimentação, como eu falei para vocês, por conta da temperatura muito elevada e por conta da grande quantidade de energia que tem no manto terrestre. Contudo, esses movimentos eles nem sempre são iguais. Em algumas regiões, as placas se deslocam de forma horizontal, né, horizontalmente, e em outras regiões, de forma vertical. Devido à movimentação desses blocos, existem dois pontos de choque e separação de placas, por exemplo. Olha só, então existem duas formas, duas dinâmicas de movimento dessas placas, uma de choque e uma de separação. Então vamos tentar entender isso aí. Se em uma extremidade da placa, ou seja, em uma ponta da placa, nós temos a dorsal submarina, lá na foto que eu mostrei para você, né, a dorsal submarina, que se forma através de movimentos divergentes, ou seja, através da separação dessas placas, né? Como eu falei para você, ela separa e o magma ocupa aquela parte ali que ficou aberta, né? Então são movimentos divergentes que divergem. E na outra extremidade, né, logo na outra ponta, se ela está separando de um lado, do outro lado ela está fazendo o quê, galera? Se chocando, né? Ela se afasta. E aí surge o quê? As fossas marítimas. Tranquilo? Através desse choque, acaba por causar um impacto que surgem as fossas. Lembram as fossas das Marianas que eu trouxe na aula passada para você? Aquela fenda que nós temos, o ponto mais fundo na crosta oceânica? Pois então, ela se formou através desses fenômenos geológicos aí, né? Que se formam através de movimentos o quê? Convergentes, certo? Então, elas convergentes quer dizer o quê? O choque, né? Onde as placas estão indo no mesmo sentido, na mesma direção. As dorsais, né, as dorsais oceânicas, elas são pontos de construção do relevo oceânico, né? Construção em que sentido, professor? Quando elas se formam, acabam por formando uma cadeia montanhosa, né? Uma dinâmica no relevo totalmente diferente, né? Uma espécie de cordilheira. E as fossas são pontos de destruição ou afundamento, né? Como nós temos, por exemplo, a Fossa das Marianas, é um ponto de afundamento, né? É bem fundo, chega a mais de 11.000 metros de profundidade, certo? Olha só, eu trouxe aqui a foto da Fossa das Marianas, então a gente consegue ver essa situação, né? A mesma foto, inclusive, da aula passada, comparando ela com o Monte Everest, né? Que, inclusive, é bem maior que ele ainda, que o Monte Everest é o pico que nós temos mais de maior altitude aqui na crosta continental. Esse mapa é o mapa do relevo, mapa mundi do nosso relevo oceânico, tranquilo? Mas aí a gente consegue ver todas as dorsais que se formaram, né? Todas as dorsais submarinas que se formaram através dessa divergência dessas placas. Aqui, ó, um pouco mais distante, né? Nós temos a dorsal que eu trouxe na primeira imagem para você aqui do limite entre a placa sul-americana e a placa africana. Mas nós temos outras aqui também. Nós temos a dorsal aqui localizada no Oceano Pacífico também, certo? Na parte oeste da placa sul-americana e entre outras aí, como você pode ver. Beleza? Olha só, então eu trouxe a imagem da dorsal oceânica para você entender como é que ela se forma. O limite das placas, né? É a formação da dorsal, onde elas estão em sentidos divergentes, em sentidos contrários, né? Como indica a setinha aí. Cada uma toma um rumo diferente e acaba por abrir essa fenda que é ocupada com o quê? Com o magma que vem, né? Através das correntes de convecções, certo? E aqui nós temos vários exemplos de relevo que nós vamos ver mais lá para frente, mas no momento está nos interessando aqui a dorsal oceânica, né? Também pode ser chamada de dorsal meso-oceânica ou dorsal submarina, é a mesma coisa, certo? Que é a formação que eu falei para você, olha só, nessa parte aqui de baixo. E aqui nós temos a fossa abissal, né? As fossas que se formam
através dos choques divergentes das placas, certo? Então, esses dois aqui, essas duas formas de relevo, são as formas que nos interessam aí, beleza? Certo? Então, são as que nos interessam, né? A dorsal mesoceânica e as fossas. Essas demais formações rochosas, nós vamos ver mais lá para frente, né? Nos próximos capítulos, essas demais formas de relevo aí. Certo, pessoal? Olha só, eu quero mostrar para vocês duas animações de como acontece essa dinâmica aí de convergência e divergência das placas tectônicas, beleza? Se liga aí. Olha só, pessoal, essa ação das placas tectônicas nas formas de relevo, quando se formam tsunamis, vulcanismo e terremoto, né, com o choque delas, é tão forte, né, são duas massas rochosas, certo? Então, acaba por causar esses fenômenos geológicos. Vamos entender como isso acontece. Olha só aqui no vídeo, a gente vê o choque entre as duas placas, certo? Embaixo de uma cidade. É o que acontece muito no Japão. Então, acaba por fazer o abalo sísmico, né, e logo gerar todo o caos na cidade, beleza? Terremotos, olha só o que está dizendo aqui do lado, são movimentos que ocorrem onde as placas tectônicas estão se separando-se ou colidindo-se e se propagam por meio de ondas, podendo ser percebido pelo homem, ou seja, dependendo da gravidade, né, do tamanho dessa onda, consegue fazer estragos aí incalculáveis. Nós temos esse outro exemplo aqui que simula um vulcão. Vamos tentar entender. Olha só como é que simula. Nós temos aí o magma sendo expelido, né? E ele se resfria posteriormente, né? Depois que todo o processo termina. Então, são vulcões e atividades expelem lava na superfície da Terra. Lava, no caso, como eu falei para vocês já na aula anterior, né? É o magma sem materiais voláteis e a substância pode tanto ser líquida como pastosa, beleza? E aí, quando ele se resfria, ele se forma que ele se vira rocha, né? As rochas magmáticas que também nós vamos ver mais lá para frente. Nesse outro vídeo, nós temos separação da placa sul-americana e da placa africana e o choque da placa de Nazca. Essa formação é conhecida como Cordilheira dos Andes, tá? Olha só, eu vou colocar mais uma vez aqui para a gente ver, certo? Olha o que está dizendo aqui. Observe como ocorreu a separação da América do Sul e da África ainda na era Mesozoica, durante a migração dos continentes. Quando a placa sul-americana chocou-se com a placa de Nazca, certo? A placa que está a oeste, formaram-se o quê? A Cordilheira dos Andes. E aqui, né, nós temos todos os fenômenos que a gente viu aí, né, e o limite dessas placas tectônicas que eu falei para vocês aí. Então, aquela formação dos Andes está aqui entre a placa da América Latina, né, com a separação da placa africana, onde aqui nós temos no limite aquela dorsal submarina que nós vimos, e a oeste temos a placa de Nazca, certo? Então, nessa parte aqui, esse limite, nesse choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca foi que formou a Cordilheira dos Andes. Então, pessoal, beleza? É isso, a nossa aula de hoje é isso, tranquilo? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários do vídeo, beleza? Espero que esteja todo mundo se cuidando aí na casa de vocês e logo, logo aí para a gente conseguir estar junto em sala de aula novamente. Muito obrigado.